E aí teve um pessoal que mandou, né, os roteiros já, a Pietra mandou dela, achei bem legal. E aí hoje eu vou fazer isso, eu vou, aí, se o pessoal permitir, eu vou mostrar os roteiros e vou primeiro perguntar, né, quais foram assim, as dificuldades, sei lá, os desafios ali que surgiram, né, durante o processo ali do desenvolvimento do roteiro, e aí a gente vai começar a entender como é que a gente vai passar isso para o desenho, né, como é que... O Marconi, acho que seu microfone está aberto, aí está dando um... Obrigado. Brenda, boa noite, tudo bom? Então, como é que a gente vai pegar esses roteiros aí, né, e já pensar no desenho, né? Então, vai ser interessante, a partir desses roteiros aí que eu recebi, já conversar sobre isso, tá? Conversar assim, pô, como é que você imagina essa descrição aqui, esse quadro já na forma do desenho, porque tem alguns roteiros que eles dão alguma margem para de repente ser desenhado de mais de um jeito, né? E isso, para quem está escrevendo, às vezes já está resolvido na imaginação, a pessoa já imaginou e tal, então facilmente a pessoa, na hora que for passar para o papel, ela já acessa aquilo ali. Mas isso tudo a gente vai conversando, vai percebendo como... E a forma como cada um conseguiu resolver essas questões vai ajudar também as pessoas que ainda estão um pouco trabalhando, né? Estão tentando conseguir se equipar de forma suficiente para fazer de uma maneira mais tranquila. Boa noite, Rejane, boa noite, Dilza, Marília, como é que vocês estão? Boa noite, professor. Boa noite, tudo tranquilo. Que bom, que bom. Então, mais um tempinho só para o pessoal chegar e a gente já começa dando uma olhada aí nos roteiros. Ah, a Dilza também mandou um material super legal já, que ela já está fazendo, vou colocar aqui para mostrar também para o pessoal. Pessoal que não conseguiu me mandar o roteiro, vocês tiveram alguma dificuldade assim, para conseguir fazer mesmo, tipo tempo, ou foi uma coisa de uma dificuldade do roteiro em si? Jane, Maria. Profe, eu não consegui desenvolver a ideia ainda, eu estou com algumas ideias. Uhum. Mas esse final de semana eu vou pensar bem mais com carinho, assim, bem mais detalhadozinho. Uhum. Eu queria saber se eu posso, de vez em quando, assim, dar uma faladinha com você no privado. Pode, não, pode, com certeza, com certeza. Joia. De verdade, é porque eu entendo que isso até é importante mesmo, né? A gente tirar algumas dúvidas, bater um papo, né? Pode sim, pode sim. Fica à vontade. A Marília também teve alguma dificuldade, assim, específica? Então, Rafael, tive dificuldade, né, de tempo, mas também eu fiquei em dúvida se, como seria uma ideia mais, assim, subjetiva e tal, um conceito, tornar algo subjetivo mais concreto, aí eu fiquei pensando se seria necessário ter ideias de cenário ou não, ou poderia ser um lugar sem cenário, sabe? Só os Uhum, personagens mesmo e tal. Aí eu tive um pouco de uhum. dificuldade de escrever, assim, se precisava, por exemplo, descrever o ambiente ou só a história acontecendo, entendeu? O Entendi, cenário, a construção. perfeitamente. Eu vou aproveitando do roteiro que o pessoal me mandou, eu acho que você vai conseguir vislumbrar um pouco mais essas necessidades, tá? Mas, a princípio, sim, você precisa desenvolver algo concreto, mas nem sempre, por exemplo, o cenário, especificamente, vai depender muito da sua ideia. Então, vamos um passinho de cada vez. Eu acho que com os roteiros que a gente vai ver, você vai entender um pouco como eles vão ajudar a próprio autor ali a fazer o desenho e tudo mais, tá?
Então, pessoal, vou começar, tá? Para a gente ficar bem no horário aqui. Aproveitar, então, temos a Pietra aqui, que mandou, vou começar com ela. Posso mostrar, Pietra, seu roteiro para o pessoal? Pode sim. Tá. Então, vou compartilhar aqui. Deixa eu só ver qual forma que você me mandou. Aqui. Eu acho que é esse das canetas, né, Petra? Isso, esse mesmo. Massa. Então, eu vou ler aqui rapidinho para o pessoal ter conhecimento, né? Então, ela colocou aqui a premissa, que é muito legal a gente já saber sobre o que é, né, essa história. Então, o narrador conta sobre uma menina que coleciona canetas, mas as deixa secar por não usá-las. Aí, quadro 1, close nas mãos. Bia ama colecionar canetas. Isso é o narrador falando, né, na parte de cima do desenho. Foco na mão de Bia segurando várias canetas. Ela tem diversos tipos. De novo, o narrador. Só que agora na parte de baixo. Quadro 2. Como as retráteis, a caneta retrátil é representada. Quadro 3. As esferográficas, caneta do tipo Bic. Quadro 4. As de gel, em tons diferentes de cinza e alguns pontos em branco, representar as canetas gel e o seu brilho. Aí os quadros 2, 3 e 4, um do lado do outro. Quadro 5, Bia ficava com dó de usar as canetas por serem muito bonitas. Bia olhando para as canetas com corações nos olhos. Quadro 6, mas sabe o que acontece quando não se usa a caneta? Aí aqui são coisas que ela colocou, e tem uma coisa que eu coloquei aqui, Petra, na hora me veio uma ideia que aí eu vou sugerir para você ver o que você acha. Então a primeira coisa ela colocou, de tentar diminuir essa frase, para ela entender o que pode ficar mais curta. E aqui, eu vou passar, quando eu vou falar o quadro 7, para as pessoas entenderem como é que conclui, aí depois eu falo essa ideia que eu tive aqui. E aqui somente a frase aparecerá no quadro, ou pensar em um desenho para compor, então ela está pensando se ela vai deixar só a frase, ou se vai ter mais algum outro desenho. No quadro 7, que é o último, aí termina o texto, né, com elas secam. E aí a Bia segurando algumas canetas com cara de choro, a inserir alguma fala de lamento da personagem. Perfeito. Os asteriscos aqui para definir o enquadramento, né, que ainda está em processo. E aí, vocês perceberam que se conclui, né, no sentido de que, pô, se você não aproveita ali a caneta, não usa e tal, e não faz nada com ela, elas secam. E aí, quando eu vi esse quadro, quando eu imaginei esse quadro sexto aqui, que você pode criá-lo apenas com uma frase, né, é uma das possibilidades, eu imaginei isso escrito, como se tivesse sido escrito a caneta de verdade, e aí, conforme a frase vai chegando ao final, ela vai falhando, para dar essa ideia de que a caneta já está acabando, assim, de certa forma. Mas, enfim, isso foi o que imaginei na hora, eu pensei em te falar, caso você ache interessante ou não, aí fica à vontade. E, então, você teve alguma dificuldade específica para fazer? Como é que foi o processo, assim, para fazer o roteiro? Então, o tema da história foi bem difícil, assim. No começo eu estava pensando em outras ideias, mas, assim, seguindo a mesma linha, de ser uma coisa engraçadinha, nada muito diferente, porque eu percebo que eu consigo criar as histórias mais indo para esse lado, assim, de ser uma coisa mais engraçada, do dia a dia. E aí eu pensei em falar alguma coisa sobre animais ou algo do tipo, só que eu não estava conseguindo desenvolver. E aí aconteceu de eu estar mexendo nas minhas coisas e eu tenho muitas canetas aqui, né, e aí eu fui escrever no papel e não estava funcionando, eu fui tentando várias e em sequência nenhuma estava funcionando. Então eu pensei nisso, eu falei: "Nossa, eu devia ter usado essas canetas", então a ideia veio disso. Uhum, Agora em relação aos quadros, assim, uhum, isso foi ao decorrer do momento que eu fui fazendo a história, muitas vezes na minha cabeça, assim, como que eu ia colocar. uhum, Então, o quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4, uhum, eles, assim, já estavam na minha cabeça como seria. Então, eu já tenho mais ou menos na minha cabeça como vai ser.
Uhum. Agora, os outros, eu ainda não sei que tipo de enquadramento eu vou usar, mas aí eu vou testando, vou ver o que mais vai dar certo. Sim. Legal, perfeito. Assim, do meu ponto de vista, eu achei muito bem construído já, né? Acho que todo mundo conseguiu visualizar muito bem as imagens ali de cada quadro, né? Tá bem fácil de visualizar. Isso é bom, porque como eu falei, né, na justificativa de por que escrever um roteiro, quando a gente vai escrever porque a gente teve uma ideia, e aí a gente quer guardar essa ideia para posteriormente a gente via realizar, muitas vezes, nem sempre a gente lembra exatamente do que a gente imaginou enquanto a gente está tendo aquela ideia, né? Eu mesmo já perdi várias ideias que me ocorreram, sei lá, num momento assim qualquer, né? Vem aquela coisa e fala, nossa, podia fazer isso e tal. E eu, por não poder anotar, escrever nem nada, aquilo passou. Então, isso é uma forma de vocês marcarem suas ideias. E quando vocês precisarem desenvolver algo assim, mais formal, tipo, a Tamires, que chegou agora aí, também colocou lá no grupo um edital, né, para uma chamada para se fazer um quadrinho, concorrendo ao prêmio e tal. Às vezes você quer participar de uma coisa específica, seja valendo um prêmio ou não, enfim, você quer participar e tal. Muitas vezes tem um tema específico já, né? E aí você precisa desenvolver algo dentro daquele tema. Então, isso é uma forma de você controlar um pouco sua história, né? Você consegue analisar sua história antes de ter que desenhá-la toda, né? Você imagina, você só escreve, close nas mãos. Aí o texto e o foco na mão de Bia segurando várias canetas. Pronto, você já fez o quadro, né? Mesmo que você... Imagina você ter que desenhar isso, né? Mais perfeitamente ali para conseguir marcar. Então, essa é a utilidade. Então, se você constrói isso de uma maneira que fica visual, a chance de você rever aquilo ali posteriormente é muito grande, né? Então, esse roteiro, ele tem essa qualidade, e tá alguns pontos ainda em aberto, mas é isso. Você já tem algo construído, você avalia, você né, consegue entender se tá passando a mensagem que você quer, pode fazer as suas mudanças aí, ou não, né? Então, perfeito. Então, a partir daqui, você define ainda as coisinhas que precisam definir, e aí você já parte para o rascunho, tá? Eu vou mostrar com o roteiro da Brenda, como é que eu fiz o rascunho, foi o da Brenda, eu peguei e fiz um rascunho, aí eu vou mostrar só no roteiro dela essa parte do rascunho, que pro caso de vocês aí que já fizeram o roteiro, vai ser a próxima etapa, tá? Então, agora, vou mostrar o roteiro. A Laís, acho que não tá, deixa eu ver se quem está aqui pode comentar. Começar com a da Glaucia, que a Glaucia chegou também, que ela também mandou. Só ver se tem tantos aqui, deixa eu ver. A Nancy Marcona. Então, aí a Glaucia também mandou. Aí eu vou ler, tá, Glaucia? Tudo bem? O roteiro para o pessoal. Tudo bem, tranquilo. E aí depois você me fala as dificuldades e tal. Então, a premissa é a seguinte: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sempre. A história se passa no espaço e em um planeta. Cena 1. Observa-se que de uma estrela sai uma espécie de raio, demonstrando que algo está saindo da estrela em direção ao planeta. É uma luz como um teletransporte. Cena 2, ou quadro 2.
Em uma esteira de produção, várias roupas, como se fossem avatares, estão passando pelo raio, e desse raio, uma sombra veste a roupa e os dois viram uma pessoa. Cena 3, é mostrado a pessoa crescendo e de sua cabeça em cada fase tem um balão de pensamento sobre o que ela fez na vida dela. Aí balão 1, bebê com mamadeira, balão 2 com chapéu de formatura e diploma, balão 3 com primeiro emprego, balão 4 com um filho nos braços, balão 5 doente em uma cama. Isso toma todo o centro da página, né? Um quadrinho grande. Cena 4, a pessoa morre e a luz teletransporte reaparece. A morte é representada pela sombra saindo do avatar. Aí a cena 5 é a cena 1, mas a luz está retornando à grande estrela. E na cena 6, a luz está retornando novamente ao planeta para dar ideia de continuidade. Esse é o nosso ponto de partida da construção. E aí, Glaucio, como que foi construir esse roteiro? As dificuldades que você teve? Teve alguma? Como é que foi? Eu tô com uma dificuldade nessa cena 3 aqui. Uhum. Eu não sei se ficou claro para vocês que estão, né? Às vezes eu fico pensando, tá tudo resolvido na minha mente, não sei. Acho que quando eu começar a colocar a mão na massa mesmo, eu vou me deparar com um monte de problema. Assim, como é que eu representaria uma pessoa que está crescendo, né? Sabe aquela que a gente tem vai crescendo, né? Então, a gente tem um quadro grande em que os diversos corpos estão em crescimento. Uhum. E eu não sei se seria um balão de pensamento, uma forma de ilustrar isso, sabe? Se é melhor o balão de pensamento ou uma outra estratégia. Não sei, Entendi. entendeu? Uhum. Como é que ficaria? Uhum. Esse tipo de questão é o que demanda um trabalho de ilustração mesmo. Por quê? Porque a sua ideia ela está bem formada, mas é mais na parte assim conceitual, sabe? Tipo, mais na sua ideia mesmo. Eu quero transmitir isso, mas às vezes não está tão fácil imaginar isso em imagens mesmo, né? Não está tão claro assim, tipo, que tipo de desenho que tem que ser feito. Então, a minha sugestão é, a partir disso que você fez, eu até também, assim, não vou dizer que eu tive uma facilidade total de visualizar certas partes, mas, por exemplo, vamos lá para a cena 1, que é um momento já que eu quero te perguntar para a gente conseguir, de repente, já ir imaginando melhor essas imagens, né? Então, aqui você colocou que a gente observa que de uma estrela sai uma espécie de raio, né? Demonstrando que algo está saindo da estrela em direção ao planeta. Aí, acho que eu vou até usar aqui o meu programa para desenhar, para te propor na verdade, te mostrar um problema, né? Uma questão. Deixa eu ver aqui se já está dando. Então, olha, só nesse quadro especificamente, vamos imaginar aqui que a gente vai fazer um quadro de um tamanho qualquer, só para exemplificar, tá? Então, independente do tamanho que esse quadro teria. Então, imagina, nesse quadro aqui, a gente vai ter que ter a estrela, a luz e o planeta Terra. Aí eu já fico assim, nossa, como que a gente vai fazer isso? Isso para mim já é algo complicado, desafiador, não é complicado, é desafiador. Dá para fazer. Tudo dá-se um jeito. Mas a questão é entender como que a gente vai fazer isso e passar essa mensagem. Você percebe a dificuldade? Por quê? Vamos imaginar que a gente vai fazer, sei lá, o planeta Terra um pouco mais distante. Então, esse aqui seria o nosso planeta Terra, vai. Tá? Percebe? Agora eu tenho que colocar a estrela. Aí eu vou desenhar a estrela como uma esfera, né? Porque, sei lá, o formato.
E aí, como que eu passo essa mensagem? Como é que eu, de forma evidente, eu demonstro que isso aqui é uma estrela e tal, percebe? Fazendo um raio, saindo, podia ser algo assim. Mas está suficiente? Você acha que poderia ser melhor? Eu imaginei o contrário, tipo, o planeta estaria bem maior que a estrela, seria um formato de estrela mesmo, assim, Uhum. como se fosse um brilho, sabe? Alguma coisa assim, não sei. Pode ser até outro planeta, não sei. Uhum. Mas tinha imaginado como se fosse um formato de uma luz mesmo, ia pintar esse quadro todo de preto. Aí Uhum. ia fazer o formato da estrela e o raio partia da estrela para o planeta. Você fala, o planeta ele estaria mais em primeiro plano? Assim? É, Então, ela perfeito. mais distante. Uhum. São essas questões que você vai ter que resolver na hora que você estiver fazendo o seu desenho. Então, como tem coisas que são bem específicas, né, da sua ideia e tal, a sugestão é você tentar passar isso para o papel mesmo, tá? E aí você vai percebendo as questões que se abrem. Fala assim, nossa, tá evidente, tá dando para perceber e tal, para você, a partir daí, tendo isso um pouco mais visualizado, decidir se vai precisar fazer alguma coisa em relação ao roteiro, né? Se vai mudar alguma coisa, adaptar para que você consiga ter a sua ideia ainda, né, atendida, Uhum, contemplada aí. Sobre a cena 3, né, é importante também imaginar como que esse quadro aí, ele vai ocupar, né, qual o tamanho que ele vai ocupar na sua página, e de que forma ele vai dialogar com os outros quadros também, tá? Então, é tudo muito possível, não tem nada, como eu falei, tudo é muito possível de ser desenvolvido. É uma questão de aplicar, de colocar e ver como é que vai ficando, tá? uhum. Tem que fazer os testes, né? Tem que tentar materializar, né? No papel a É, ideia, né? porque a Eu não sei diferença... se vai ficar todos esses balões, Rafael, tem muito balão, Uhum. né? O Pode ficar também. espaço, sei também, muita coisa. Exatamente. A diferença do seu roteiro para o roteiro da Pietra é que ela definiu já, assim, no próprio roteiro, como é que ia ser que imagem exatamente ia estar, como é que ia ser o enquadramento. O fato do céu ainda estar, assim, mais aberto, a gente não Uhum, tem essa noção de, tipo, quanto espaço vai ocupar, né? Ela colocou lá, tipo, o texto, essa parte do texto vai estar em cima, essa outra parte vai estar embaixo. Então, a gente já imagina, fala, ok, acho que vai caber. Eu fico um pouco na dúvida, como você mesmo falou, né? Tipo, será que não é muito balão? Pode ser, pode ser. Pode ser que quando vá colocando isso, aí fique um pouco apertado, enfim. Mas faz faz tudo, né? parte, ô Glaucio, faz parte, assim, como eu falei, não tem um jeito certo de escrever um roteiro. Se você conseguisse já de cara escrever um roteiro assim, não, definidinho e tal, seria assim, mais rápido. Mas a Foi gente... bem difícil, eu fiquei bem perdida, sabe? Uhum, Eu me sinto contemplada na fala dos meus colegas, quando dizem que foi difícil, que a gente fica se sentindo perdida. uhum, Eu achei assim que eu já fiz muito, sabe? Que eu consegui pelo menos esclarecer um pouco. uhum. Agora a gente vai partir para essa etapa, mas Isso. assim, fiquei bem perdida mesmo. Não, perfeito, mas é isso. Agora a gente vai lapidar isso. Mas então, você vai ver aí como é que eu vou tratar a questão do rascunho, que vai ser o próximo passo, mas é isso. Acho que está bem, bem interessante sua ideia, tá? Então eu vou passar para... Acho que a Laís não está, mas eu vou mostrar só a título também de curiosidade aqui para a gente ter esse exemplo, tá? Então, a Laís, né? A Laís, vocês lembram que ela tem uma experiência com roteiro de cinema, né? Ela tinha me apresentado para a gente um roteiro
bem na linguagem cinematográfica mesmo, e aqui ela fez já adaptando, né, pro que a gente está convencionando aqui na criação dos quadrinhos. Então, a premissa dela é: um gato tem seu mundo modificado e precisa se readaptar a ele. O quadro 1 é quadro 1, retangular, dividido em 4 imagens. A imagem 1, patinhas de gato no assento da cadeira com as sombras se estendendo. Imagem 2, imagem 1, né, que seria a repetição da imagem 1, rotacionada à direita. Imagem 3, que estaria abaixo da imagem 1, mais espelhada e mais rotacionada que a do quadro 2. Imagem 4, abaixo a imagem 2, a imagem 1, de novo, né, que ficaria embaixo da imagem 2, distorcida em movimento rotacional. Quadro 2. 6 cadeiras sem encosto, com sombras divididas em pares espelhados que formam um X. Elas estão posicionadas em fileira com eixos de reflexão na mediatriz vertical. Nas bordas superior e inferior estão 9 mãos segurando comprimidos, seringa e comida. Quadro 3, aqui na inferior esquerda, as patinhas de gato na metade inferior, as patinhas sobre o assento da cadeira com sombra rotacionada. No resto do quadro, uma sucessão de cadeiras sem encosto, com suas sombras e distorções rotatórias, ligando a patinha 1 à patinha 2. Quadro 4, as patinhas sobre o assento da cadeira do quadro 3, ao lado de uma distorção rotatória com linhas de ação, guiando para um gato peludo deitado, esparramado em frente a um espelho, que reflete uma pessoa de cabelo cacheado, longo, caída no chão, e atrás dela a cadeira inteira. E aí, se ela estivesse aqui, a gente ia perguntar para ela, né, como que foi o processo e tal. E eu sinto que para a pessoa, para ela que imaginou, que visualizou, talvez esteja muito evidente do que se trata essas imagens, né? Mas para mim fica um pouco difícil de visualizar também, então não tem muito como eu até sugerir alguma coisa na composição, porque eu precisaria de um pouco mais de imagem, né, para entender como que seria exatamente esses elementos que foram descritos, mas também a gente não tem exatamente como é que vai ser o enquadramento e tal, mas eu tenho muita certeza que para ela, acho que essas coisas estão muito bem formadas já, e então ela teria que já começar a passar isso para o papel, para visualizar e ver se está funcionando direitinho ou não, tá? Então, vou passar para o roteiro do Marconi, que o Marconi, ele além de fazer o roteiro, ele também fez o rascunho já, né? Então, peraí. Aqui. Então, vou colocar aqui. Então, vou ler, tá, Marconi? Certo. Então, página única, né? Quadro único. Então, vai ser um quadro grande de uma única página, apresentando em cima, no lado esquerdo da página, o noticiário do dia, no horário nobre, com um casal de repórteres sentados numa bancada com seus computadores. Tendo ao fundo o letreiro Notícias e o mapa mundi. Os repórteres falam sobre o aumento da violência no país, sendo cada ação citada desenhada como destaque. Ao lado dos repórteres, mostra-se um cenário de residências na penumbra da noite, com um grande crucifixo na rua, como que observando as cenas. Texto, notícias, texto, 20 horas. O repórter, né, fala: a influência da religião no comportamento humano, aborto, estupro, assassinato de mulheres, violência doméstica, briga de trânsito, roubo, discriminação e assalto. Aí, todos dispostos da direita para a esquerda no sentido diagonal. Do meio da página em diante, o quadro passa a mostrar como justificativa dos fatos uma relação entre os crimes com a falta de religiosidade nas pessoas, que em épocas passadas esta situação não existia ou era muito pouco. Aí a repórter: isso não era assim, alguns anos atrás tínhamos boas maneiras, disciplina,
Andávamos livremente pelas ruas, igreja, temor aos olhos de Deus e oração. Os resultados são formatura, trabalho, tecnologia, sucesso e topo. O quadro total é mostrado em preto e branco, né, com os espaços vazios predominantemente pintados em preto. Falando do roteiro especificamente, você sentiu alguma dificuldade, assim, para elaborar? Como é que foi o processo? Na realidade, a dificuldade que eu senti foi na segunda parte, Uhum. que eu teria que justificar aquela notícia, né? Mas aí eu saí criando quadros e me perdi e não coloquei os quadros, ficou aleatório. Mas, conforme eu tentei dizer aí, que a leitura tem que ser no sentido diagonal, ou seja, começando da ponta lá onde está os repórteres, vai descendo e subindo, fazendo aquela diagonal, assim. Mas aí eu posso melhorar essa segunda parte, de acordo com o que você disser aí. Então, como você já fez o rascunho, a gente já pode visualizar, né, como que você mesmo já vislumbrou, né, a disposição e tal. A gente não precisa imaginar. Então, aqui a gente tem o rascunho, vou mostrar ele assim, depois eu vou aproximar para a gente ver nos detalhes. Vou aproximar agora para a gente ver melhor. Então, temos aqui, né, a descrição está lá, dos repórteres aqui no lado, começando aqui do lado esquerdo, o crucifixo, a penumbra, e aí os casos, né, os exemplos dos casos aí que o repórter ele vai falando, das violências e tal, e em quadros com desenhos e formatos específicos e tal, que isso foi se desenvolvendo já quando você estava fazendo o desenho, né, Marconi? Isso você já tinha pensado na hora que você estava fazendo o roteiro ou não? Eu tenho essa dificuldade de fazer um roteiro sem pensar no desenho, como seria. Aí eu procuro sempre fazer um rascunho no desenho e depois é que eu sigo o roteiro. Sim, vou pegar esse gancho porque é muito comum o pessoal o pessoal que faz quadrinho, começa a fazer, vai sempre para o lado do desenho primeiro. Essa coisa do roteiro é uma coisa que eu estou colocando nos meus cursos, na minha oficina anterior, isso aí até para dar uma auxiliada nas pessoas que não têm esse costume de desenhar e tal, porque é uma forma de organização, mas é muito comum o pessoal conseguir já sair fazendo o quadrinho direto desenhando, e não tem problema nenhum, não, tá? Não tem problema nenhum. Porque aí é a linguagem que você já está acostumado, então funciona, tá? Funciona muito bem. Isso acontece comigo. Eu geralmente, quando faço roteiro, eu faço roteiro desenhado, por sinal, inclusive. Eu faço desenhado e escrito. Eu estava pensando em você quando eu falei isso, né? Eu lembro Pois é, né? na oficina que eu estava lá falando, e você estava fazendo uma história em quadrinhos já no É porque eu tenho a imaginação muito mais visual do que em palavras mesmo. Porém, quando eu escrevo um roteiro, ele fica muito complexo e eu acabo tendo que reescrever depois. É complicado. Sim. Então, por que eu acho muito importante falar sobre a escrita do roteiro? Pensando na vida, assim, na carreira mesmo, no trabalho de quadrinista mesmo. Porque quando você tiver que fazer um livro de 30, 40, 50 páginas, isso pode ser um complicador para você, sabe? Você pode não conseguir embalar 50 páginas uma atrás da outra, sabe? Você vai ter que fazer isso espaçadamente e tal. Então, pode ser que a forma como você está criando, compondo esse trabalho, ele sofra alterações
de ordem meio descontrolada. Então, você pode perder um pouco o controle da sua narrativa, o controle da sua escolha estética, a coisa pode ficar um pouco mesmo fora de controle. Então, o roteiro, ele pode te ajudar muito nisso, entendeu? Então, em casos específicos, Marconi, pode ser útil. Então, é bom saber jogar, sabe, dos dois jeitos. É bom. E aí, pô, aí tudo bem, você fez aqui essas escolhas dos quadros, né, já de uma composição muito, muito interessante visualmente, muito boa. E aqui seria uma segunda parte, né, assim, de certa forma, porque os quadros, eles já ficam de uma orientação um pouco diferente. E falta fazer o acabamento ainda. Né? Sim. E seria a resposta, a leitura da repórter, no caso. Sim, exatamente. Dando aquela violência toda, qual seria a solução? Não tem outra solução a não ser só Deus mesmo, porque a situação está difícil. Então, Não. ela vai ter essa ideia de lembrar a religião, né? Pessoal, pensar não, isso ficou bem claro e tal. Agora, tem uma questão que eu vou ser obrigado a falar, é porque eu imagino que você tenha feito isso no tamanho A3, tá certo? Não, eu fiz no A4, e emendei as duas páginas, escaneei cada uma e depois... Perfeito. Que no final das contas deu um A3. Eu vou fazer em A3, a definitiva, né? Não, sabe qual que vai ser o problema? A nossa revista impressa, ela vai ser um A4. E o que isso vai gerar? A sua página vai ter... Se a gente fizesse exatamente como está aqui, a gente reduziria o tamanho dela, né? Então, ela ficaria de 1 a 3, ela ficaria numa 4. E aí eu tenho certeza que a gente vai perder muito detalhe. Porque tudo isso vai ficar muito, muito mais juntinho. Então, tem um risco muito grande da gente perder. A gente estaria vendo mais ou menos como a gente está vendo aqui, sabe? Essa proporção, esse tamanho não está o adequado, né? Tem bastante informação. Então, infelizmente, talvez... Eu acho que a gente, se ficar assim, a gente vai não ver muito, assim, tão bem como a gente está vendo agora, tá? Por conta dessa questão. Eu esqueci de falar o tamanho final da revista, então peço desculpa, eu não tinha avisado sobre essa questão. Eu falei que a gente geralmente faz no A3, mas a sua página, ela tem bastante quadro, muito quadro, né? Então, acaba que na hora que a gente diminui isso, pode ser que perca, vai ficar um pouco difícil de ver algum detalhe e tal. Diria nem que é bastante quadro, mas detalhes muito pequenos, tipo letrinhas pequenininhas ali. Que nem eu fiz, né, naquele quadrinho que mostrou na última aula, só que aquilo era no digital, então você podia dar zoom, no papel isso não acontece. Exatamente. Então, assim, agora vou tentar dar uma solução. Tá bem, tá ótimo assim, tem tudo o que precisa e tal. De repente, sabe, escolher quais momentos aqui, tanto da parte ruim aqui, quanto da... assim, e dar um destaque mais dramático, assim, já está. Mas é meio que escolher uma das cenas e aí você não deixa de colocar o texto, né, os textos que você já criou, mas aí representar meio que com uma ou duas imagens, sabe? Infelizmente, a gente não vai conseguir visualizar tão bem assim. Mas é só por causa do tamanho do final, lá, do trabalho final, tá? Se fosse num quadrinho maior, não teria esse problema, não. Tá? Tá certo. Mas é isso. E... se pintar alguma dúvida assim durante o processo também, pode mandar uma mensagem lá que a gente vai conversando na hora de criar, porque aí de repente não precisa vir e voltar tantas vezes. Porque agora já é uma hora de... Como você já fez o rascunho, seria só dar essa enxugada, tá? Então tá tranquilo. Beleza. E agora, então, vou mostrar o da Brenda,
que foi o que eu consegui fazer. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem o da Brenda. Que eu consegui fazer um rascunho para ir falar sobre rascunho, para todo mundo aqui vai fazer o seu rascunho ainda, tá? Então aí vocês vão ver o da Brenda. Posso ler, né, Brenda? Tranquilo, né? Sim, por favor. Tá. Então, a Brenda começa aqui, então, né, o quadro 1, com um plano geral. É de noite e uma mulher que chamaremos aqui de Lilian está sentada sobre o telhado, com uma garrafa de vinho na mão, assistindo a uma estrela cadente cair atrás de uma montanha. Aí o balão de narração. Não sei o que me fez querer levantar e ir em direção àquele brilho. Balão de narração 2, mas então, aí quadro 2, corpo inteiro, numa rua isolada, Lilian encontra outra mulher, que chamaremos de Iris. Ela é uma pessoa jovem e bonita, mas seu estado chama a atenção. Está descalça, meio acuada e assustadiça, com alguns rasgos na roupa e pequenas feridas. Balão de narração. Eu a encontrei, Lilian. O que aconteceu? Eu dei uma exclamação ali, não sei porquê. O que aconteceu? Você está bem? Iris, não era para eu estar aqui. Preciso voltar logo. Lilian, para onde? Quadro 3. Plano médio. Iris olha para o horizonte, além da rua, há um declive bem alto, do tipo que oferece uma vista ampla e vaga da cidade abaixo. Iris, para casa, para o meu planeta. Lilian, planeta? O que... aí quadro 4. Close, uma expressão de surpresa altera o semblante de Iris. Iris, com um balão de surpresa, ali, é um portal ali embaixo. Quadro 5, corpo inteiro. Pela inclinação dinâmica do corpo de Iris, entendemos que ela está prestes a se arriscar num salto, mas é impedida por Lilian, que a segura rapidamente pela cintura, meio desengonçada pela pressa, mas muito determinada, como também vemos pela sua expressão apavorada. Lilian, com balão de surpresa, não, peraí, não tem nada lá embaixo, vem cá. Quadro 6, plano médio, Lilian consegue trazer Iris para si, puxando-a pelos ombros, de modo que as duas se encaram. Lilian com uma expressão ainda muito preocupada e Iris meio confusa. Lilian, isso, vem cá, pronto, não precisa ter pressa para voltar para o seu planeta, tá bom? Tem muita coisa nesse daqui mesmo, para você conhecer ainda. Iris, mas é importante, tem alguém atrás de mim, se eu ficar aqui pode ser perigoso. No quadro 7. Close da Lilian, que tenta um sorriso, ainda que sua expressão persista num certo estado de preocupação. Lilian, olha, nada vai ser mais perigoso do que pular nesse portal, tá? E além disso, você vai ver, tem umas coisas boas por aqui. Lasanha, por exemplo, você já provou? Quadro 8, close, vemos a expressão um tanto espantada de Iris, que fala, lasanha? Quadro 9, plano geral, as duas se afastam, andando lado a lado. O braço de Lilian passa pelas costas de Iris no gesto afetuoso. Com a paisagem mais aberta, vemos que uma estrela cadente risca o céu acima. Lilian, confia em mim, tem muita coisa para você conhecer, esse é só o começo. Iris, tá, mas amanhã eu preciso ir, no máximo, senão, amanhã você vai, a não ser que você queira que eu te mostre uma montanha-russa. Montanha o quê? Né? Aí acaba. E, por favor, então, Brenda, assim, como é que foi fazer esse roteiro para o quadrinho? E uma vez que você já tem experiência em escrever, né, histórias e tal, como é que é fazer um roteiro técnico, assim? Foi bem divertido, na verdade. Assim, eu estava com muita dúvida de que história eu ia contar, né? Eu até falei com você no e-mail que eu estava pensando numa outra história completamente diferente, mas eu não estava conseguindo ver muita, assim, substância naquela história. Eu queria uma coisa mais palatável, assim, mais palpável, quer dizer, né? Melhor falando. E então me veio à memória essa história como uma história que eu pensei assim, escrever para um conto há algum tempo, mas nunca tinha dado muito certo. E aí eu pensei, eu acho que talvez fique legal um quadrinho e eu acho que dá para resumir em uma página. Assim,
Então eu peguei, abri o arquivo para escrever, para testar, para ver se ia mesmo, assim, e eu acho que fluiu bem natural. Assim, eu amo escrever, né? Assim, amo a linguagem literária, toda aquela questão do estilo e tal. Mas também é muito bom quando você vai para o quadrinho poder ter ser mais objetivo, sabe? Quando você escreve. Tá ali mais contando a história mesmo, sem ter também que se preocupar com essas outras questões. Sim. Então acho que fluiu bem legal, assim, para mim. E, assim, é um estilo. Eu consegui trabalhar com um estilo que eu gosto bastante, que é, assim, criar uma história que tenha uma atmosfera, assim, um pouco melancólica até, mas que também saiba brincar com humor, assim, não perca isso, sabe? Tipo, conseguir usar essas duas linguagens, uma se comunicando e fortalecendo a outra, pelo menos essa é a minha ideia, né? E, assim, eu não sei, mas eu fiquei feliz com o resultado. Sim, não, muito legal, eu gostei bastante também. Se você, eu sei que você tem um canal no YouTube também que você dá várias dicas também para a pessoa que está querendo escrever e tal, e a gente tem um pessoal aqui no nossos colegas aqui que estão com um pouco de dificuldade, assim, de, tipo, achar um tema. Você tem alguma dica, assim, para ajudar nesse momento onde você não está muito certo, assim, o que você vai escrever, como é que você vai desenvolver? Então, eu tenho esse canal mesmo, se chama Literal Wave, depois eu até digito o nome para quem quiser procurar depois. Eu dou algumas dicas, alguns vídeos eles são mais voltados para escritores, né, porque vão falar essa parte mais de estilo, mas, de modo geral, eu falo sobre como contar histórias, né, o que eu aprendi estudando, praticando. E, assim, no caso, a gente tem um desafio que é conseguir contar uma história interessante em uma página, né? Eu acho que quando a gente está escrevendo histórias mais curtas, a gente tem que se preocupar bastante com objetividade. Eu gosto sempre de pegar, porque às vezes a gente começa a ter ideia para histórias, mas está tudo muito vago ainda, né? Então, eu gosto de pegar mesmo papel, caneta e fazer tipo um brainstorm ali de ideia, sair jogando no papel sem julgamento, sem a princípio ficar pensando, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Coloca aquelas ideias que estão vindo na sua cabeça ali. Eu acho que é um jeito legal. Depois disso, terminou ali de colocar as ideias, acho que já está ok a quantidade. Aí sim, você começa a falar, não, essa ideia vai funcionar, essa não vai, e você começa a racionalizar em cima daquilo como que uma ideia vai ser ligada à outra. Eu acho que isso funciona bem para conseguir fazer isso, né, de ganhar substância, porque no começo a gente tem várias ideias que são muito legais, mas que é difícil dar forma para elas. Então, acho que esse é um exercício que vale a pena quando a gente está buscando a forma da história ainda. E lembrar que história curta, ela tem que ser o mais rápida e objetiva possível, né? Não dá para ficar enrolando. Então, tudo que a gente puder limpar, enxugar, que não vai ser essencial para a história, a gente corta. Acho que a gente tem muita ideia de que a história com começo, meio e fim, o que funciona muito bem em romance, funciona muito bem em filme, em série, mas em conto, história muito curta, o começo tem que ser assim, já um momento de tensão e o final tem que ser a tensão máxima da história, né? Sem necessariamente ter uma introdução, sem necessariamente ter um desfecho lá para o fim. Então, acho que são esses pontos que a gente tem que prestar mais atenção. Perfeito, perfeito, é isso. Eu sabia que você ia poder ajudar a gente. E façam isso, acho que são dicas muito, muito valiosas, assim, com certeza vai ajudar, porque é uma página só, esse é o ponto, acho que mais desafiador, né, é ser tão limitado, então é por aí mesmo, assim. Obrigado, Brenda. E agora eu vou mostrar o seguinte, como é que eu fiz o rascunho daí, que aí é o que é o que você vai ter que começar a fazer agora, tá? Então, já o seu roteiro estando pronto, aí você vai ter que fazer esse roteiro virar desenho, né? Então,
Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Tá. E aí, uma coisa que já fica para todo mundo aí, imagina, a página de vocês vai estar dentro de uma revista com mais outras histórias, né? Então, eu não tinha mencionado isso antes, mas reservem um espaço aí para a gente ter o título da história, né? Então, você pode, convencionalmente, a gente coloca ele aqui na parte superior da página mesmo, o título está desenhado, o nome do autor aqui, podemos fazer isso de uma maneira bem, também, esteticamente interessante, né? Incorporar isso dentro da ilustração, mas eu vou falar um pouco mais sobre desenhos, assim, até daqui a pouco. Mas considerem essa necessidade de acrescentar aí o título na página de vocês, tá? Eu sei que estou falando isso só agora, mas é agora que a gente vai realmente fazer o rascunho da obra. Então, o que eu fiz? Eu primeiro contei, a partir lá do roteiro da Brenda, quantos quadros haviam, né, descritos no roteiro. E tinham 9 quadros. 9 é um número máximo, assim, que a gente vai conseguir dispor numa proporção que fique visual, que dê para ver bem, né, que não fique muito pequeno cada quadro, né? Então, 9 é um número máximo aí que dá para a gente dispor e ficar bem interessante cada quadro. E eu fiz assim, do jeito mais simples possível, cada quadro com o mesmo tamanho, a lá Watchmen, quem já viu Watchmen aí sabe que a maioria das páginas, os quadros são assim, tá? Porque, poxa, é o nosso primeiro rascunho, tá? Então, lá no primeiro quadro, e aí fazendo isso eu já defini, padronizei, então, o tamanho de cada quadro. Então, isso já confere para a página uma narrativa específica, né? Porque isso, vou abrir aqui de novo, isso já mostra um ritmo de leitura, já imprime um ritmo de leitura específico. Vocês lembram lá na página do Marconi, aquela riqueza de variedade de tipos e formatos de quadros diferentes? Você bate o olho naquela página, a página ela já imprime um ritmo de leitura especial, único, tá? Aqui a gente já tem um ritmo bem padronizado, uma vez que os quadros também são bem uniformes, tá? Então, isso é importante que vocês determinem, né, propositalmente aí. Então, aqui a gente tem o primeiro quadro da Lilian, se não me engano, sentada no telhado, com a garrafa de vinho na mão, a estrela cadente na montanha. E aí, Brenda, a única coisa que eu acho que você vai ter que adaptar vai ser o tamanho dos textos. Eu imagino que conforme você for transcrevendo para o quadrinho mesmo, para a página, talvez eles fiquem um pouco grandes demais. Uhum. Eu tive essa preocupação também, não sei. Acho que só na hora de colocar no papel que eu vou ter certeza do quanto que eu vou ter que tirar, né? Sintetizar um pouquinho. Eu também sofro um pouco com isso, eu também gosto de, na hora que eu estou escrevendo assim, às vezes, desenvolver diálogo, né? Diálogo é uma coisa muito interessante, assim, de trabalhar com ele, mas no quadrinho, você vai ver que, às vezes, você precisa enxugar, porque precisa caber no balão, enfim. E aí, por exemplo, esse primeiro quadro aqui, eu só coloquei os espaços onde ocupariam os balões, né, de narração, então a gente vai ter um balão aqui na parte superior, eu dispus assim, tá? Por uma ordem de leitura mesmo, né, para a gente começar lendo aqui primeiro, depois perceber
a ação, né, que está no quadro, e aí aqui esse balão que se conecta diretamente com o próximo quadro, né? E aqui, por exemplo, a gente tem aquele diálogo, e aí aqui a gente já vê que tem pergunta, não precisa pergunta, mas a Lilian fala, aí a Iris fala, e aí a Lilian fala de novo. Então, perceba que esses balões, eles vão necessariamente ocupar um espaço do seu quadro. Na hora de compor os desenhos, você tem que pensar como que os balões eles vão aparecer e também não vão atrapalhar a imagem, né? Não vão sobrepor algo importante, não vão ocupar um espaço maior do que ficaria legal assim para o quadro. Então eu resolvi assim. Acho que dá para ter todos esses textos. Em algum momento, talvez encurtar um pouquinho, mas acho que as falas, elas estão todas... dá para contemplar tudo aí. E aí aqui a gente tem aquele quadro, e aí são questões... eu vou ler o quadro aqui só para mostrar para o pessoal também problemas, né, ou questões que aparecem quando a gente vai transpor. Então, o quadro 3... ele está bem definido, que vai ser um plano médio, aí eles olham para o horizonte, e além da rua, há um declive bem alto, do tipo que oferece uma vista ampla e vaga da cidade abaixo. Então, esses são os elementos visuais do quadro. Então, só que, nesse quadro também, elas dialogam, né? Elas dialogam. Então, uma fala para a outra. A Iris fala para casa, para o meu planeta, e a Lilian planeta, o quê? Então, a questão que aparece é como que eu vou dar conta de mostrar tudo isso, lembrando do espaço que os balões vão ocupar, né? Então, eu tenho que mostrar as duas personagens, eu tenho que mostrar o cenário e, ao mesmo tempo, fazer isso encaixar de uma maneira que fique evidente aí o que está se passando. Então, são questões que a gente vai acabar passando, tendo que enfrentar. Outro detalhe também, que é interessante falar, o lado que vocês vão colocar os personagens, por exemplo, numa cena assim de diálogo como essa. É uma regra que também vale para o audiovisual, para o cinema e tal. A gente não pode ficar mudando o personagem de lado toda hora, tá? Então, percebam uma coisa. Aqui a nossa personagem, Lilian, ela está de costas, porque na descrição desse quadro 2 aqui, se fala assim que deixa eu ler direitinho para não falar errado. Tá, corpo inteiro, numa rua isolada, Lilian encontra outra mulher. Ela é uma pessoa jovem e bonita, mas seu estado chama atenção. Então, o foco aqui está no estado da Iris, a roupa dela, que ela está descalça, ela está meio assustada. Então, eu preciso vê-la, né, de frente. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer a Lilian se encontrar com ela, sabe, de alguma maneira. Então, uma das opções aqui foi colocar a Lilian de costas e a Iris de frente, percebe? Então, tudo isso vai se apresentar como uma necessidade narrativa, que vai estar coerente com o roteiro e vai dar conta de apresentar aí o que precisa ser apresentado. Tá? É assim que a gente meio que vai compondo, vai resolvendo essas questões, porque já está escrito, e aí é meio que fazer o óbvio, basicamente. Aqui aquele close, né? Acho que é mais simples, porque não tem muito cenário e tal. Aqui aquele quadro onde a Iris tenta pular. Uma coisa, Brenda, que eu não consegui encaixar aqui em nenhum lugar foi o portal. Ele não aparece, né? Porque da forma como você escreveu, ele está meio que longe, né? De certa forma. E tudo bem, né? Tipo, você acha que é importante que ele apareça visualmente?
Não, acho que não. Até porque eu acho que a história meio que trabalha com uma coisa meio dúbia em relação a isso, né? Sobre se há um portal, se não há, se ela veio de outro planeta, não veio. Então, tipo, não necessariamente mostrar o portal, acho que não afeta muito, não. Perfeito. Então foi a leitura que eu fiz mesmo. Não, em nenhum momento a gente vai ver esse portal. Aqui é importante ficar evidente, acredito eu, que essa coisa do perigo, né? Você coloca isso no roteiro, tipo, nossa, é meio arriscado pular desse jeito, então ter uma atenção aqui legal em relação ao cenário. E, de novo, reforçando a coisa dos textos, né? Você vê que os balões aqui eles vão acabar ocupando um espaço razoável em basicamente cada quadro, né? Principalmente no final aqui, porque é um texto mais longo, eles vão falar, né, da montanha-russa e tal. Mas a ideia agora é que vocês que já fizeram o roteiro, vocês façam algo assim. Vocês estão vendo que não tem nenhum capricho estilístico aqui, eu não estou preocupado em fazer o desenho mais bem acabado do mundo, eu só estou tentando visualizar o meu quadrinho, ver se isso funciona narrativamente, e aí eu vou resolver todas aquelas questões, tá, Glaucia? Para você também, que às vezes fica na dúvida, pô, será que vai dar para perceber, não vai? Vai dispondo, vai compondo os elementos que você sente que são necessários, e vai dar para perceber se tem alguma coisa que não está funcionando. É desse jeito que a gente vai poder avaliar, e aí vocês vão trazer esses desenhos, então, na próxima aula, e aí a gente vai trabalhando juntos, né? A gente vai podendo sugerir algumas coisas para a coisa ir avançando. Só para a gente acabar aqui, eu vou mostrar também o roteiro que a Dilsa me mandou. A Dilsa está com um projeto muito legal de fazer o trabalho todo dela em bordado, né? Vocês lembram que a gente comentou? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu acho que tem que ficar muito interessante. Né, Dilsa, quer falar um pouco enquanto eu acho aqui o foto? Como é que está sendo essa sua ideia? Como é que você está pensando em trabalhar? Boa noite, professor. Eu estou aqui hoje com um monte de criança, mas enfim. Eu fiz, né, um esboço aqui, até passei o risco para o tecido, para mim ver, né, olhar a questão de pontos, que ia ficar bonito, para dar relevo. E fui pesquisar outras coisas, tem tanto dá para bordar a mão, quanto dá para bordar a máquina, esse tipo de desenho, que eu consigo fazer, né, um traço mais simples. E aí eu fui pesquisar outros tipos, né, que eu mandei para você, tem uma técnica que o pessoal usa muito, mas quem trabalha com patchwork, né, que cria desenhos com tecidos e com linhas. E aí você também me mandou um galerista, né, os quadros que ele fez usando a máquina de costura. Então, é uma técnica que eu conheço, eu só não achava que podia ser aplicável para fazer quadrinho. Eu achei boa ideia. Aqui eu estou mostrando uma das fotos que você me mandou, né, que você já está imaginando como que onde vão ficar os textos, né, a parte do desenho, especificamente. E isso já, no seu caso específico, já vai funcionar um pouco como o rascunho. Já não é exatamente o roteiro, você vai usar o texto, você já tem ideia do texto que você vai colocar, então seria... E essa ideia também é ser uma imagem, meio que como se fosse uma página com uma imagem só, com vários textos, não é isso? O bordado, normalmente a gente faz só uma imagem e o fundo fica, né, liso, com fundo branco, no caso, o tecido é branco. Mas, pensando no quadrinho, eu até fiz um rascunho aqui no papel e coloquei
meio que um cenário de um lugar na cidade, né, que tenha essas condições. Só um minutinho. Eu estou na aula. Mas eu posso falar, você viu algum balão? Não. Sim. E aí, assim, porque se a gente for só falar os textos igual eu coloquei aí, sobre barreiras arquitetônicas, talvez fique meio fora, porque tá vendo o desenho da pessoa na cadeira de roda e não tá vendo o contexto do que o texto está dizendo. Então, eu fiquei assim, meio sem entender como é que eu vou colocar isso no tecido, né? Porque no papel aqui ficou fácil. Agora, para mim, transcrever para o tecido, ou bordado, ou desenhado atrás do bordado também, eu estou aqui pensando que tipo de material que eu vou usar, que vai ficar bacana, né? Porque no papel eu usaria lápis e caneta. No tecido já é linha, tinta, e aí eu tenho que ver o tipo de caneta para tecido que eu tenho, se eu consigo desenhar com ela e ficar bom. Vou fazer um teste aqui no tecido e ver se vai ficar bom o quadro. Aí eu sugiro para você fazer esse teste todo no papel, esse desenho todo, né? Esse projeto que você começou a fazer na tela e tal, leva isso para o papel, num formato A4, né? Nessa proporção do A4, para a gente ter um controle aí, sabe? Para a gente ver, para a gente poder trabalhar juntos. Então, na próxima aula, apresenta esse desenho só no papel, você tira uma foto mesmo, com esses outros elementos que você desenvolver até a terça-feira, para a gente começar a brincar, por enquanto, só no papel. Talvez a gente até, sei lá, mude de ideia, vá para uma outra coisa. Como eu falei, a gente pode usar o bordado, mas não precisa necessariamente usar o bordado como se fosse a página inteira. Então, você pode, às vezes, fazer só a figura humana, ali, só o desenho em bordado, e tirar essa foto e levar para um arquivo digital, onde você vai incluir outras coisas, de repente desenho, entende? Dá para ter outras ideias. É legal ter o bordado, mas não precisa, de repente, ser feito todo no bordado, sabe? Talvez para facilitar. Então eu posso pegar uma folha de papel mais grosso, perfurar ela e bordar no papel, né? O que eu quero bordar, eu bordo direto no papel, que eu consigo fazer isso, né? E aí faz a outra parte desenhada no papel, uma folha de canson, uma coisa assim mais grossa, que eu consiga perfurar para passar a linha e não rasgar, né? Porque papel fino eu não consigo bordar, não. Tem que ser uma gramatura de 290 para lá, para bordar. Eu pego uma folha de canson, eu tenho a canson aqui, mas eu só tenho A4. Não, A3, né? Aquela folha grandona. Então eu tenho que meio que medir, fazer a proporção, cortar um pedaço dela e tentar fazer direto nela. Passo no ofício simples e depois passo para ela, trabalho final. No caso, no trabalho final mesmo, a gente vai fazer um arquivo digital. Então, você pode trabalhar, por exemplo, no A3, né, ou no papel que você tiver. A gente vai fazer uma combinação, mas faz um esboço primeiro só no papel, para ficar claro assim, a ideia do projeto. Aí depois a gente vai desenvolvendo isso no bordado, que depois que a gente já tiver mais definido certas coisas. Tá? Então, essa é a minha proposta para você, para terça. Beleza, vamos pensar aqui. Eu tenho que agilizar, porque se eu bordado, se eu for fazer ele à mão, ele me toma mais horas do que só desenhar. Por isso que eu estou falando. Mas é por isso que eu estou falando. De repente a gente pega uns atalhos aí. Mas vai dar tempo, pode ficar tranquilo. Tá? Então, Maria queria falar? Ela mandou aqui um Rafa no chat. Foi, Rafa, eu fiz um roteirinho aqui agora. Eu queria saber se dava para mostrar ainda, mas se não der, não tem nada, não. Já está perto de 8 horas. Maria, você me manda, aí eu converso com você. Pronto, eu já mandei já pro e-mail. Aí eu converso contigo, aí tá? Porque aí realmente a gente vai fazer um intervalinho. Eu vou responder a Glaucia aqui. Ela perguntou se o livro vai ter versão só impressa ou vai ter e-book também. Vai ter e-book também. Isso é o mais fácil, né? Para realizar. Então, a gente faz uma versão digital e aí vocês têm ele, disponibilizam, enfim. Vai ter sim.
Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho para a gente tomar uma água, né? E aí, agora já são 19h42, então, quando for 19h52, a gente volta, que aí eu pego esses 8 minutinhos finais aí e vou mostrar umas coisinhas para vocês, tá? Para dar uma inspirada aí, certo? Então, vamos tirar uns 10 minutinhos de pausa aí depois a gente volta. 19h52, tá? Até logo. Fala, pessoal, voltei. Vamos tirar... Alô. Opa! Vamos tirar aquela foto, nossa presença. E quem mais vai abrir a câmera? Caléo, Diz. Anda. Nossa, galera. Tirei a foto aqui. E vou aproveitar, então, que a gente tem esse último tempinho para... Observando aí os roteiros de vocês, eu percebi que teve algumas pessoas que não descreveram muito como que vai ser, sei lá, o tratamento, pensando na imagem mesmo, né? No sentido assim, pense que nossa revista vai ser preto e branco, né? E tons de cinza. Então é legal vocês já a partir de agora, já na hora de imaginar os quadros, pensar um pouco como que vai ser esse tratamento, né? No quesito pintura, de certa forma, né? Eu sei que pode parecer um pouco mais desafiador ainda, mas eu trouxe uns exemplos aí de páginas de quadrinhos que são, né, que estão nesse tipo de cor, né, que estão preto e branco aí, cinzas, para vocês, na hora enquanto estiverem imaginando o quadro, imaginando ali a sua página, tentar incluir esses elementos que também são, ou que ajudam a contar, né, a história de vocês. Então, no caso ali do roteiro da Brenda, então, assim, são cenas ali que vão ser à noite, ela colocou que é à noite. Então, como que essa cor escura vai dialogar com o fundo branco, né, que é a cor branca do papel? Então, tentar imaginar como que isso vai se dar para fazer uma página equilibrada, né, para não ser uma coisa muito pesada, né, para um lado ou para o outro, ou seja, nem muito clara demais, nem muito escura demais, tem que ter um equilíbrio. Então, vou mostrar algumas páginas mais para inspirar, né, para vocês perceberem como que os artistas resolveram aí algumas páginas. Essa página aqui é do Angola Janga, do Marcelo de Salete, e vou deixar vocês observarem aí. Sempre a gente vai ver aqui nesses exemplos essa questão do equilíbrio, né, da composição também, da maneira como que a gente pode dispor de forma interessante esses valores mais escuros aí do preto, do branco e também, em alguns casos, do cinza, né? Aqui a gente vai ter uma página do quadrinho Tungstênio, do Marcelo Quintanilha, né? Que aqui ele já trabalha com esses elementos cinzas, né? Então percebam como que é interessante, uma vez que vocês precisam distinguir personagens, né? Muitas vezes, tipo, fazer um personagem ficar destoando de outro, né? Para ter uma leitura mais fácil. Então pensem em usar, de repente, uma cor mais escura para pintar a roupa de um deles, para ser fácil essa leitura, né? Reparem que nesse quadro aqui a gente tem justamente esse equilíbrio, né? Esse personagem está com a blusa aqui pintada de preto, essa aqui já é uma blusa branca, para que na hora que a gente veja esses dois elementos, a gente não unifique eles todos, a gente não os perceba como se fossem uma coisa só. Tá? Então, agora é o momento para que vocês
vão imaginando essas coisas também. Uma vez vocês ainda, tem gente que ainda nem escreveu o roteiro, então dá para, nesse momento, já colocar no próprio roteiro essas informações. Aqui a gente está vendo uma outra página que brinca muito com essa questão né, do escuro aqui, nos quadros específicos, né, criando esse bloco, né, de cor. Tá, então, os mais variados estilos aqui eu trouxe para a gente olhar, percebendo como que a gente pode, sim, fazer o uso do preto, tá? Eu imagino que isso pode não ser uma coisa muito instintiva para todo mundo, né? Essa coisa de trabalhar com a pintura, né? Com a sombra e tal. Então, por isso que eu quis trazer alguns elementos aqui que estão contidos em algumas páginas para inspirar mesmo, né? Aqui você está vendo O dar valores é uma coisa bem complicada mesmo. Principalmente para quadrinho. Mas é interessante. E é muito importante De fato. que a página de vocês, elas possuam algum tratamento de valor para poder ser fácil, para a gente poder perceber mais facilmente a narrativa, entendeu? Porque você cria um plano, né, um distanciamento de plano, do tipo, esse personagem está mais na frente que o outro, você cria o momento, né, se está de noite, se está de dia, você cria muita coisa que vai ajudar a entender melhor a sua narrativa. Posso mandar sim, Tamires, essas referências todas aí para vocês, tá? Para vocês poderem ver com calma. Então, temos aqui já um outro tipo de tratamento, onde a gente tem esse contraste mais marcado. Né? Vocês veem como funciona bem, né? A gente percebe muito bem os elementos e é coerente com o momento, né? Aqui a gente está observando toda uma sequência que se passa à noite. Então, é necessário deixar isso evidente, tá? Então, vocês vão poder trabalhar da mesma maneira. Essa página aqui é especificamente para Fernanda, quando ela falou da ideia dela na terça-feira, eu falei que tinha uma revista que me lembrava alguma coisa. Essa revista aqui é o Austeros Polyp, que vai ter uns elementos assim, visuais assim, sabe, que vão sei lá, fugir um pouco da normalidade ou do padrão que vem se apresentando, né? Então, vocês estão vendo aqui as figuras, lógico que já estilizadas e tal, mas estão seguindo aí um determinado padrão, e aí, de repente, em algum momento específico da história, a gente já tem um desenvolvimento das imagens aí de uma forma um pouco mais abstrata e tal, que me remeteu muito a aquelas ideia que você propôs, né, de trabalhar mesmo com a ideia, né, com o tema ser ideias e tal. Então, percebe como aqui o desenho ele vai se tornando mais abstrato e tal. Então, é muito possível brincar com esses elementos gráficos também para ajudar a narrativa. Acho que isso pode interessar um pouco a Tamires também, que está com uma proposta de aproveitamento dos recursos gráficos também para incrementar a narrativa. Então, pode ser uma referência legal. Aqui, de novo, referências, né, de tratamento aí do uso dos tons, né, dos tons cinza, né, então branco, preto e cinza, mais em bloco, assim, né, mais chapados, assim. Aqui já é um tratamento mais simples também, né, não precisa ser algo tão complicado, pode ser algo mais simples também, entendendo como que as linhas pretas aqui, elas vão significar o elemento chuva aqui, né? É importante usar esse recurso. Então, aqui você tem também um tratamento o uso, né, dos cinzas também. Eu quero que vocês possam trazer uns tons
médios aí, né? Não só o branco e o preto também, às vezes pode ser muito útil para a narrativa de vocês. Esse aqui já foi. Aqui também uma coisa mais chapada, né? Calhau, pode falar, Carol. Só ia falar que, se você quiser mostrar depois, eu tenho uma página de um quadrinho que eu fiz em preto e branco. Ela é bem simples, assim, eu não pensei muito no... quer dizer, o desenho não é simples não, mas a forma com que eu tracei... a forma com que eu tracei, não. A forma com que eu tratei as cores de cinza e tal, eu fiz de um jeito bem... Como eu posso dizer? Como se eu tivesse pintado com um lápis. Eu não escureci tanto, assim. Eu fiz um negócio bem pouco preenchido. Se você quiser mostrar, só uma posição pra galera aí. Se quiser que eu te mando ali. Manda no WhatsApp. Tá bom. No WhatsApp errado. Manda para mim. Essa aqui é uma página do Will Eisner, né? Que se vocês forem atrás do trabalho dele também, vocês vão ver uma composição muito interessante de elementos dentro da página, como vocês podem ver aqui, né? Você tem esse personagem que ele se sobressai aí ao quadro superior, e tem um tratamento, um equilíbrio também entre os tons mais escuros e os tons mais claros, fazendo páginas muito equilibradas, né? E utilizando da composição para gerar uma narrativa muito forte, muito eficiente, assim. Lógico, vocês estão vendo isso agora uma vez apenas, né? Tem como vocês vê essas páginas de novo, mas é muito interessante vocês estarem sempre buscando aí referências para perceber como que as outras pessoas vão compor, né, e vão dar forma e dar imagem às ideias. Essa é uma página do quadrinho que eu gosto muito, que é o Habib, que tem um tratamento de contrastes, assim, também muito, muito rico. Agora eu vou pegar aqui a imagem do Kalel para mostrar também. E aí, pessoal, então qual que é a nossa atividade, então, para terça-feira? Então, vocês vão fazer, pessoal que não fez o roteiro ainda, vai fazer o roteiro, lógico, né? Pensa com calma também, tenta escolher aquela história que mais corresponde aí à sua vontade, né? Aquilo que você realmente quer fazer. Depois disso, vai fazer o desenho, o rascunho, tentando já jogar essas coisas que eu falei, pensando nessa possibilidade de imaginar como que vai ser o tratamento um pouco da página também, pensando nesses detalhes específicos aí. E aí, na próxima aula, vocês vão quer dizer, do mesmo jeito, né, mandar para mim por e-mail esse desenho já feito, para que na próxima aula a gente consiga comentar em cima já do que vocês desenharam, tá? Para que a gente consiga ter ter um entendimento do que está funcionando, do que não está funcionando e tal. Essa aqui é a página do Kalel, né? Essa trabalho com os tons de cinza, né, Carol? É que eu ia falar, né, que eu não preenchi com tons tão escuros, assim, exceto a line art. Porque como a galera vai pintar no papel, às vezes fica complicado preencher muito tons de preto, assim, essas coisas muito drásticas. E às vezes a pessoa também não tá com tempo. Eu achei curioso mandar isso aí. Não, é verdade. Ele falou uma coisa importante, né? Porque algumas pessoas podem já fazer o uso do digital, né? Como eu estou mostrando aqui no programa digital, e muita gente pode fazer à mão mesmo. Vamos trabalhar em cima do rascunho. A coisa mais importante é vocês fazerem o rascunho de vocês, da página de vocês, e aí cada um, com certeza, vai me informar, assim, que tipo de material que vai usar, e aí eu vou colaborando, mostrando como que vocês podem fazer o uso desses materiais para tirar o melhor resultado, para
chegar num trabalho com a qualidade que vocês merecem aí. Mas é interessante já conceber, já, tipo, na hora que for imaginar o quadro e a página, já imaginar como que vai ser esse acabamento final, assim, porque principalmente se isso tiver a favor da narrativa. Então, por exemplo, histórias como a da Gláucia, que vão, de repente, estar ali num espaço e tal. Então, vai ser importante essa coisa, tipo, para o cenário e tal, ter esses elementos de contraste, mais escuro. Pode ser algo que vai, de fato, ajudar na narrativa, né? Então, de repente, ter a partir desse tratamento, o elemento que vai fazer a gente entender o que está acontecendo, né? Na história da Brenda também, a coisa de ter esse contraste por estar de noite, vai ter a coisa do portal, então, de repente, não mostra o portal, mas pode ter uma parte mais clara naquele quadro onde elas estão olhando para baixo, enfim, tentar já imaginar como que esses elementos vão ajudar a narrativa de vocês, tá? Ficou claro? Alguma questão? Que aí a gente encerra por hoje. Eu só queria pedir para, se puder, para você me mandar o esboço que você fez. Eu vou fazer meu próprio esboço, claro, mas tipo, para eu estudando desenho e tal. Sim. Mando. Pode deixar. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, então só repassar o que eu vou ter que mandar para vocês. Então, eu vou mandar essas referências para vocês lá no grupo, vou mandar os esboços para a Brenda, vou dar o feedback para a Marília, e qualquer coisa, Regiane pode me mandar mensagem a hora que você quiser, a gente vai trocando ideia, a gente vai, e quem mais precisar também, estou à disposição. Tá certo? Então, Eu ia dar dica para quem está sem ideia nenhuma, desapegar de fazer algo muito complexo. Pega e faz o mais simples possível, assim, só que tenta fazer bem feito, pelo menos, né? Tipo, nem que seja uma história de uma pessoa, sei lá, fritando um ovo e colocou açúcar em vez de sal. Um negócio assim. Concordo. Tenta se divertir fazendo. Tenta realmente, sei lá, curtir, se divertir. Realmente, essa é a parte mais importante no fato. Né? É isso aí. Então, perfeito, gente. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Até a próxima aula, então, terça-feira. E me mandem lá o rascunho antes, tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau.